Olá, alunos e alunas, aqui é o professor Israel Seric e nessa nossa videoaula nós daremos continuidade às nossas reflexões na disciplina Didática Aplicada. Nessa nossa aula, nós continuaremos desenvolvendo aquela temática já iniciada em outros espaços, nos quais nós desenvolvemos aquela ideia, aqueles conceitos relacionados às diferentes tendências pedagógicas, liberais e progressistas. E, tendo estabelecido esse tema como objeto de nossa reflexão, nós definimos pelo menos 3 objetivos a serem alcançados ao final do processo ensino-aprendizagem. O primeiro objetivo, de respeito à capacidade de vocês de identificar as características da pedagogia liberal e suas ramificações. O segundo objetivo é que, ao final da aula, vocês sejam capazes de descrever a pedagogia progressista e suas diferentes tendências. E, por fim, o terceiro objetivo é que vocês saibam analisar as teorias pedagógicas que são encontradas nas escolas na atualidade. Tendo estabelecido esses 3 objetivos, nós apresentamos para vocês as tendências pedagógicas, e elas são as tendências pedagógicas liberais, subclassificadas em tradicional, renovadora progressista, renovadora não diretiva e tecnicista. E a tendência pedagógica progressista, a qual está subdividida em libertadora, libertária e histórico-crítica. Tendo colocado esses 2 elementos, essas 2 tendências, nós afirmamos que a pedagogia liberal ela dá ênfase exatamente nas aptidões, nas capacidades individuais dos estudantes e afirma que o processo de ensino é importante e que ele é desenvolvido, ele é aprimorado na medida em que essas aptidões individuais elas são afirmadas. Também nós aprendemos que, neste contexto, os conteúdos eles são enfatizados e o professor ele é colocado como o protagonista no processo de aprendizagem, cabendo ao aluno receber as explicações e, a partir dessas capacidades, aprender como comportar-se e como deve assumir os papéis na sociedade. Nesse sentido, essa pedagogia liberal, ela coloca tanto a figura do professor como a figura do aluno como elemento importante no processo ensino-aprendizagem, sendo que o aluno ele passa agora a ter também um maior papel, um papel mais relevante, de maior destaque no processo ensino-aprendizagem. A partir daí, nós também apresentamos para vocês que essa pedagogia liberal ela se encontra subclassificada. Ela está subclassificada em tendência pedagógica liberal tradicional, tendência pedagógica liberal renovada progressista, tendência pedagógica liberal renovada não diretiva e tendência pedagógica liberal tecnicista. Nas aulas anteriores, nós desenvolvemos a explicação de cada uma delas. Nesta videoaula, nós queremos colocar para vocês, de uma maneira explícita e metódica, a influência que cada uma dessas tendências possui ou imprime em relação ao papel da escola, os conteúdos a serem desenvolvidos, os métodos que são utilizados, a questão da relação professor-aluno, o que é o processo de aprendizagem e quais são os teóricos que dão o embasamento para o desenvolvimento dessas tendências pedagógicas. Isso é importante nós colocarmos de uma forma sistemática, visto que, em uma outra videoaula, nós afirmamos para vocês categoricamente que todo processo de reflexão, toda aquisição de conceitos, toda estrutura conceitual que o professor tem interfere diretamente no seu fazer pedagógico. Em outras palavras, a visão que nós temos do trabalho que nós realizamos, a visão que nós temos de quem é o professor, do nosso papel no espaço escolar, do nosso papel na sociedade, na comunidade escolar,
o conceito que nós temos a respeito de quem é o aluno, de como ele deve ou não ser valorizado em suas capacidades. O conceito que nós temos do que seja o processo ensino-aprendizagem. E quais são os elementos neles constituídos, ou deles constituídos. O que significa educar e o que é instruir. Há uma diferença qualitativa nesses vocábulos, isso implica no processo de aprendizagem? Pois bem, esses elementos reflexivos que nós ajuizamos, que nós atribuímos valor, que nós conceituamos e que nós defendemos, eles interferem diretamente no trabalho que nós realizamos. A ideia que eu tenho de quem é o professor interfere na minha relação com o meu aluno. Se eu digo que eu sou o professor da sala de aula e que todo conhecimento que pode surgir no espaço sala de aula vai surgir a partir da minha ação pedagógica e que não existe conhecimento para além daquilo que eu apresento, essa visão que eu tenho do meu papel em sala de aula vai interferir na minha relação com o meu aluno. Porque se eu digo, se eu penso, se eu imagino, às vezes eu nem falo, eu nem defendo, mas como eu imagino o meu papel no espaço de sala de aula, é essa imaginação que vai dirigir o meu trabalho como professor. Então, eu penso que eu conheço, eu imagino que o único conhecimento válido quem tem a apresentar na sala de aula sou eu. Portanto, quando o meu aluno levanta a mãozinha para participar, eu prontamente corto ele. Eu impeço que ele fale. Por quê? Porque, conceitualmente, eu acredito que o único conhecimento válido, legítimo, reside exatamente no trabalho do professor quando expõe aquilo que ele conhece. Então, é preciso perceber que cada uma dessas tendências pedagógicas, cada uma dessas perspectivas, elas não são apenas conceitos, não são apenas ideias. Cada uma dessas tendências, elas vão dirigir o comportamento do professor. Vão dirigir a perspectiva do professor quanto à escola, vai dirigir o professor quanto à escolha dos conteúdos, quais conteúdos ensinar, vai conduzir o professor na escolha dos métodos a serem desenvolvidos no espaço escolar, no espaço sala de aula, vai mediar a relação do professor com o aluno e vai conduzir o processo ensino-aprendizagem. E aí, então, é que nós percebemos a primeira tendência. Veja, a primeira tendência liberal tradicional. Qual é a perspectiva que ela tem da escola? Essa tendência liberal tradicional aqueles que se harmonizam, aqueles que se identificam com essa tendência, esses têm uma visão muito particular da função social da escola. Neste sentido, para estes adeptos da tendência liberal tradicional, a escola tem como finalidade preparar o aluno intelectualmente. Preparar o aluno no aspecto moral, para assumir o seu papel na sociedade. Isto posto, fica claro que para a tendência liberal tradicional, ou para o professor que está em harmonia com essa tendência, ele acredita que a função da escola é reproduzir a sociedade que está para além das paredes da sua sala de aula. Ele considera, ele pondera que o papel social dele como professor é contribuir para que as crianças elas aprendam os valores morais, os valores éticos, o comportamento, que as crianças elas percebam que elas têm um local, um espaço na sociedade, e esse espaço na sociedade é geralmente aquele espaço no qual a sua família já vive. Isso quer dizer que, para esta tendência, para esses professores, a ideia é de que não existe mobilidade social.
transformação histórica. Cada criança deve permanecer, a partir do processo educativo, deve permanecer exatamente na mesma posição, na mesma condição social de seus pais, ou da condição social que seus pais lhes legaram, lhes concederam. Então, nesse sentido, a escola serve para manter o status quo, para manter a estrutura social que está aí. É como se, de repente, uma criança dissesse assim na sala de aula, né? Professor, quando eu estudar, quando eu continuar meus estudos, eu estudando, e ao finalizar os meus estudos, eu quero ser um cientista. Aí o professor olha para ele e diz, não, você nunca será isso. Então, para esse professor, essa criança nunca será um cientista, nunca será um médico, nunca será um advogado, nunca será um professor da universidade, nunca será alguma outra profissão, uma outra profissão elevada, porque esse professor acredita que dentro dos parâmetros normais da educação, dentro das perspectivas da criança, ela vai assumir o seu papel na sociedade, mas esse seu papel está vinculado exatamente à sua origem social. Quanto aos conteúdos, são enfatizados os conhecimentos e os valores sociais, acumulados através dos tempos e repassados aos alunos como verdades absolutas. Isso quer dizer que esse professor ele não oportuniza para os seus alunos situações nas quais os conteúdos são questionados. Na verdade, o professor ele se vê como sendo aquele que possui todo o cabedal legítimo da cultura da humanidade de milhares de anos, e agora ele repassa esse conteúdo para os alunos. E os alunos eles têm que aprender exatamente aqueles conteúdos, eles têm que memorizar aqueles conteúdos. Porque esses conteúdos que o professor está ensinando agora são os conteúdos válidos, importantes. Por quê? Porque eles ajudam a manter a sociedade que está aí. O aluno querer questionar, perguntar, refletir, jamais. Então, vejam que esse professor de tendência liberal tradicional, ele tem uma perspectiva tradicional do conteúdo. E quais são os métodos? É a exposição oral, é a demonstração verbal do conteúdo ou da matéria, ou a partir de modelos. Modelos que se diz são aqueles modelos que só se encaixam dentro daqueles parâmetros que o professor está ensinando. Vamos observar, quando nós estudamos a história da educação, que os jesuítas foram aqueles que trouxeram esse método tradicional, no aspecto tradicional, para o Brasil. Sobre uma forte influência religiosa, na qual a catequese se fazia presente, esses professores eles entendiam que o mais importante era memorizar as informações, ter aquele conhecimento, nada mais, nada menos, sem ser preciso refletir sobre eles. Esse comportamento metodológico, essa perspectiva sobre o que é educação, tem nos acompanhado desde a presença dos jesuítas, quando eles vieram para realizar a sua obra missionária e sua obra educativa. Lá, o método era a exposição oral e era de memorização. E hoje ainda temos professores adeptos da tendência liberal tradicional que ainda praticam esse método e têm ele como importante dentro do processo de ensino. Aí eu não falo mais aprendizagem, né? Apenas de ensino, porque aí o aluno, a sua função é tão somente memorizar ou decorar os assuntos. E qual é a relação professor-aluno? Dentro desse contexto, o professor é aquele que tem a autoridade suprema e ele exige uma atitude receptiva do aluno. O aluno ele é obrigado a reconhecer essa autoridade moral. E a partir dessa relação fica evidente que o professor ele se considera como sendo aquele que detém toda a autoridade, que detém
todo o comando do espaço escolar. E as manifestações teóricas, aqueles que podem trazer aporte a esse modo de pensar, nós temos as escolas que adotam as filosofias humanistas, clássicas e científicas, mostrando que essa tendência liberal tradicional é uma tendência mais focada em aspectos tradicionais, mais focada em aspectos mais metódicos do ensino e do processo de aprendizagem. A segunda tendência que nós queremos enfatizar aqui é a tendência liberal renovada. Essa tendência também tem uma perspectiva específica do que é o papel da escola. Veja que ela pertence à pedagogia liberal, assim como a liberal tradicional. Mas, para a tendência liberal renovada, a escola deve adequar-se às necessidades individuais, deve adequar as necessidades individuais ao meio social. Certo? Isto posto, fica claro que para essa tendência, certo? Há uma ênfase no indivíduo agora, há uma forte ênfase no aluno, certo? Agora, essas necessidades do aluno não pode ignorar que também existe um mundo social a ser suprido. A sociedade precisa de um tipo de aluno. A sociedade precisa de um tipo, de uma forma de educando. E, portanto, o papel da escola é exatamente colocar o aluno dentro desse quadrado, dentro desses valores, dentro desses ideais. Portanto, não pergunta-se necessariamente quais são as necessidades existenciais do aluno, mas pergunta-se qual é a necessidade da sociedade. Que tipo de empregado, que tipo de cidadão, que tipo de indivíduo a sociedade precisa. A outra questão é que os conteúdos eles são estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos frente às situações problemas. Né? Observem que essa ideia vai mostrar o seguinte, que agora os conteúdos eles estão sendo agora escolhidos, esses assuntos eles estão sendo separados para o processo de ensino-aprendizagem a partir de uma nova vertente de compreensão do processo de ensino-aprendizagem. E que vertente é essa? É que o ser humano ele pode aprender, ele pode aprofundar o seu conhecimento através de situações, problemas. Um exemplo disso é a nossa tarefa que nós realizamos. Quando, após você estudar, é apresentada uma tarefa, uma situação problemática para você resolver a partir do conteúdo estudado, você está diante de uma atividade moldada, direcionada pela tendência liberal renovada. Nesse sentido, em muitos espaços escolares, os professores eles começaram a utilizar, por exemplo, experimentos, a fim de que, por esses experimentos, por essas situações, problemas, nos experimentos na aula de ciências, por exemplo, né, os alunos pudessem questionar vários elementos da natureza e chegar a um conhecimento que, anteriormente, na tendência liberal, era dada pelos livros, ou era dado pelo professor, como aquele que detinha a informação científica. Né? Na tendência liberal tradicional, o professor fala e o aluno individualmente compreende o que o professor está ensinando. Na tendência liberal renovada, o professor cria uma situação problemática e o aluno, tendo um aporte teórico, tendo recebido as informações, agora vai à busca de novos conhecimentos ou aprofundar os seus conhecimentos anteriormente obtidos através de situações a serem resolvidas, e essas situações geralmente elas são retiradas do dia a dia. E os métodos? Por meio de experiências, pesquisas, solução de problemas. Então, não mais o professor simplesmente falando. Às vezes, esta aula que é dirigida pela tendência liberal renovada, esta aula começa com o professor simplesmente dizendo: gente, olha, vamos fazer uma pesquisa aí, entre na internet
e pesquise sobre tal assunto e vamos colher informações e vamos debater sobre esta questão, sobre essa temática. Ou, às vezes, o professor chega, coloca diante da bancada um experimento, dá os processos metodológicos, os grupos fazem o experimento e depois busca-se, na experiência realizada, o conhecimento adquirido. Então, os métodos agora modificaram, a aula se tornou mais dinâmica, mas com outras possibilidades de aprendizagem. A relação professor-aluno. O professor é visto como auxiliar no desenvolvimento livre da criança. Isto posto, observe que agora a relação professora e aluno começa a se estreitar em vínculos certamente afetivos, mas também em vínculos na produção do trabalho, na produção do conhecimento, porque agora o professor aponta para o aluno que ele também pode livremente obter novos conhecimentos. Além disso, essa aprendizagem desenvolvida pela tendência liberal renovada é uma aprendizagem baseada na motivação e no estímulo. Isto posto, fica evidente que para esta tendência agora não está o professor no pedestal alto, no qual afirma-se que ele possui todo o conhecimento. E o conhecimento vai vir para o aluno a partir da intenção do professor, na decisão do professor. Segundo esta tendência, o professor, o pedagogo, ele deve compreender que o aluno ele é protagonista do seu conhecimento. Ele pode aprender e deve, então, ser estimulado. Ele deve ser motivado a alcançar novos patamares de conhecimento, novas especificidades de conhecimentos, na medida em que ele se vê como sendo entre outros, na sala de aula, que pode adquirir novas informações sem que necessariamente o professor esteja em todos os momentos, em todos os espaços, dirigindo, apontando, coordenando. Portanto, a aprendizagem agora ela não depende do professor. Agora, a aprendizagem ela está também nas mãos do aluno. E o aluno precisa compreender isso, para que ele assuma o seu papel de protagonista, que ele assuma o seu papel, a sua responsabilidade dentro da sua aprendizagem. E aí, nós perguntaríamos quais são os teóricos que dão aporte a esse modo de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. Quais são os teóricos que concedem conceitos e experimentos, apontamentos, exemplos para a tendência liberal renovada. Então, nós temos Dewey, Piaget, Lima, Montessori e outros teóricos. Isto posto, observe o seguinte, que essa tendência liberal renovada ela está muito bem embasada a partir de teóricos reconhecidos amplamente nos estudos da pedagogia. Portanto, essa tendência ela também tem algo para nos ensinar. E aquilo que ela nos ensina é que o aluno ele produz o seu conhecimento a partir do momento que ele é motivado e estimulado. E ele pode produzir o próprio conhecimento na medida em que o professor ele entende isso. Na medida que o professor agora ele se reconhece como mediador do conhecimento e não como sendo uma enciclopédia que vai falar para os alunos tão somente memorizarem e depois exporem em um questionário ou exporem simplesmente em um processo de ligar uma coluna com a outra. Essas duas tendências da pedagogia liberal mostram-nos que é possível pertencer à mesma tendência pedagógica e ter conceitos diferentes sobre o papel da escola, dos conteúdos, dos métodos, do professor e do aluno da aprendizagem, tudo a partir de aportes teóricos diferentes. Na nossa próxima videoaula, nós daremos continuidade a este assunto, explicando também a tendência liberal renovada não diretiva e a tendência liberal tecnicista. Até a próxima aula, gente!